A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, tá? E para aqui nós darmos continuidade aqui na nossa playlist de interpretação bíblica, eu quero trazer aqui mais uma das nossas interpretações para você meditar na Palavra de Deus, tá bom? Esse aqui, o texto a considerar é o de Gênesis capítulo 1, os versículos do 1 ao 3, o texto que fala da criação, tá bom? Essa aqui é a nossa playlist de interpretação bíblica. Então vamos aí a esse texto, né? Ele diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o texto de Gênesis capítulo 1, os versos do 1 ao 3, tá bom? Bom, então isso aqui é a narração da criação, né, que abre essa narração que abre o livro de Gênesis, né, mas fica assim algumas dúvidas, porque por muito tempo se interpretou muito ao pé da letra esse texto, e aí ficou dúvidas no ar, né? Por exemplo, a questão dos dinossauros, a questão do petróleo, os combustíveis fósseis, esse material, os fósseis, as ossadas dos dinossauros, elas existem. Então, com isso aí ficou muito assim, como é que podemos dizer, ficava muito em dúvida esse texto sagrado. Muita gente por que não é citado aqui nesse texto? Porque a Bíblia não traz referências aos dinossauros, tá? Então, eu quero apresentar aqui nessa interpretação, para a gente não ficar levando sempre ao pé da letra, porque aí vai surgir, dar margem para muitos erros de interpretação. Eu quero trazer para os irmãos uma teoria já muito aceita, tá bom? Que vai dar uma explicação melhor para o surgimento dessas ossadas, né? Porque existem essas ossadas aí nos sítios arqueológicos pelo mundo afora, tá bom? E aqui, mas antes de entrarmos nesse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para receber nosso material sempre que dispusermos ali, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixa comentário para a gente interagir aí. Vamos lá então? Bom, aqui é o seguinte, meus irmãos, nós temos aqui o relato da criação e eu quero trazer uma teoria que ela está muito aceita por muitos teólogos, inclusive por equipes, por exemplo, quem fez a Bíblia Dake, né, por exemplo, lá aparece uma narração um pouco diferenciada sobre a criação, né? E também o Manual Bíblico da SBB traz também ali sobre essa narração, essa teoria que eu quero apresentar para os irmãos. Bom, a teoria é muito simples, haveria dentro dessa teoria duas criações, tá? Ou seja, Gênesis capítulo 1 traz uma criação, Gênesis capítulo 2 apresenta uma outra criação. Então seria, na narração da criação de Deus, seriam duas criações distintas uma da outra, mas ligadas aqui no mesmo texto, tá bom? Por que seria dessa forma? Vamos ver o primeiro verso, ele diz assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí no verso 2 ele fala, e a terra era sem forma e vazia. Então, quando ele fala no verso 2 que a terra era sem forma e vazia, ele está nos afirmando que Deus criou uma coisa sem forma. E aprendemos pelo contexto geral da Bíblia que Deus ele não cria algo sem forma. Inclusive, durante o relato da criação, mostra que tudo que Deus fez era bom, não é verdade? Então Deus ele não cria algo sem forma e vazio. Então a gente vê que em alguns textos já aparece, por exemplo, na Bíblia Dake, ele já aparece essa frase, né, a terra era sem forma e vazia, já aparece de outro jeito, né? Aparece que ela estava sem forma, aparece de outra forma, tá bom? A gente vai ver que ele vai mudar um pouco aqui o contexto,
quando fala que a Terra estava sem forma. Então, se ela estava sem forma, ela não era sem forma. Alguma coisa fez com que ela ficasse sem forma. Tá? Então, a teoria, vamos falar primeiro da teoria dos geólogos para a existência dos dinossauros. Segundo a geologia, os dinossauros que foram, surgiram no mundo há milhões de anos, eles teriam vivido neste mundo e um evento climático ou um cataclisma teria extinto os dinossauros. A saber, o mais aceito, o evento que é mais aceito pelos geólogos é de que os dinossauros teriam sido extintos por um meteoro que caiu na Terra, e esse meteoro levantou uma nuvem de poeira que cobriu o céu por mais de um ano, 2, se eu não me engano, e aí teria extinto toda a vida na Terra, porque sem a luz solar a vida se extinguiu. Então, com isso, os dinossauros teriam morrido e dessa forma teríamos aí hoje as ossadas, o próprio petróleo que existe hoje teria sido vindo da decomposição dos dinossauros, tá bom? Então, essa é uma teoria dos geólogos e tudo que a gente tem aqui é no campo da teoria, não tem como afirmar nada com certeza, porque não temos nenhuma outra comprovação. Mas aí a gente vai ver que ela é bem fundamentada, essa teoria, aceita pela maior parte do meio acadêmico, mas aí a gente vai encaixar essa teoria na teoria dos teólogos, que afirma de ter havido duas criações. Teria sido a primeira criação, onde o Senhor teria feito os dinossauros, a terra, com tudo, o primeiro verbo que fala que criou Deus, o céu e a terra. Esse verbo é do hebraico, é bara, que significa criou do nada, Deus criou do que não existia. Então teria sido a primeira criação. Aí Deus teria criado tudo, inclusive os dinossauros, mas um evento teria tornado a Terra sem forma e vazia. E que evento teria sido esse? E aí a teoria que vai explicar a existência dessas ossadas de dinossauro hoje seria aquela afirmada por Jesus em Lucas, com base no que Jesus afirma em Lucas 10, 18, onde o Senhor Jesus fala que viu Satanás ser lançado do céu. E segundo essa teoria, Satanás, que foi lançado do céu na terra, teria promovido na terra um cataclisma de proporções gigantescas que teria extinto toda a vida na terra. E aí o Senhor ele vai iniciar a criação a partir do verso 3, com o verbo haja, que já não é mais o bara, que ele agora haja, ele já vai tornar a existência daquilo que já existe. E aí o Senhor vai iniciar os 6 dias da criação ali, a partir do verso 3. Tá? E como a gente entende isso? Porque quando Deus ele faz o homem no final desses 6 dias da criação, a gente vai ver que Satanás já está na terra. Ele já teria sido lançado na terra. Então, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, é apenas aqui, como eu falei para os irmãos, é apenas uma teoria, mas é uma teoria que tem um fundamento que liga a ciência ao relato bíblico, tá? E aí faz ter concordância, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode entender por que existe hoje ossadas de dinossauro e a Bíblia não fala delas, porque a Bíblia ela vai falar bem pouco dessa primeira criação. Por que ela vai falar bem pouco? Obviamente, porque quem relata isso daqui é Moisés, quando ele escreve Gênesis, e o conhecimento de Moisés é o que vem dos antepassados. E os antepassados de Moisés, começando com Adão, Adão é criado no 6º dia da criação. Então Adão não vivenciou o período dos dinossauros para saber o que aconteceu, por isso esse relato não chegou até nós hoje, tá bom? Então esse texto aqui, essa teoria, é para abrir a mente dos irmãos, daquilo que os teólogos entendem hoje, quer dizer,
aceita hoje como teoria. Claro que vai haver muita divergência sobre este assunto, né? E você que tiver alguma discordância, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Nós estamos aqui para ouvir, tá? Se tiver algum fundamento, coloca aí também, né? E se tiver algo a acrescentar, é muito bem-vindo, tá? Obrigado por você estar aí conosco até agora nesse vídeo. Eu peço que você compartilhe este material, compartilhe e deixe aí o seu like, né? E se inscreva caso ainda não seja inscrito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você adquirir o nosso livro O Maior Milagre de Jesus. O livro que vai com certeza te trazer uma nova luz ou uma luz mais profunda sobre o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus na questão ali da sua crucificação. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo.